com o passar do tempo, às vezes vai ficando mais velho, a pessoa vai guardando, se ela observar, muitas mágoas, muitos rancores. Às vezes ela olha lá nas redes sociais ou no WhatsApp mesmo, tem às vezes um monte de gente bloqueada. E algumas coisas, irmãos, que a pessoa tem mágoa, rancor, às vezes é coisa aos olhos dela grave, né? Às vezes pessoas que falam de um pai que fez algo com a filha, ela está magoada com o filho por muitos anos, mas às vezes não é nem tão assim. Às vezes é ex-marido, ex-esposa, odeia, tem raiva do ex-marido ou da sogra, mas às vezes são coisas pequenas, irmãos. A pessoa vai na feira ali todo domingo, sempre comprar fruta, aí um dia o rapaz lá da banca vai e coloca uma fruta sem perceber, e ele chega em casa com uma fruta podre, aí ali ele já marca: eu não vou mais lá, eu não falo mais com aquela pessoa, e começa a falar mal dela. Às vezes é um fornecedor que não entregou a mercadoria no dia, ou que cobrou, que a pessoa está atrasada, já entrou na lista, está magoada, com rancor, não olha nos olhos daquela pessoa mais. Às vezes é um colega de trabalho que tomou uma venda, às vezes é uma chefe. Ou, irmãos, quantos às vezes na casa, na família, quantos casamentos às vezes vê que cadê o pai, cadê a mãe? Não foram convidados. Cadê os irmãos? Não foram convidados porque estão brigados. É a pessoa que ela constitui a família dela, mas o filho dela não tem contato com o avô, com a avó, porque há 10 anos atrás pararam de se falar. Não pode ver os primos, porque o irmão não conversa com outro irmão. E vai andando assim, irmãos, aquele tanto de coisa que a pessoa vai guardando dentro do coração, mágoa, rancor. E aí você olha para a pessoa, irmãos, tem pessoas que estão perdendo o brilho do Espírito Santo. Você chega na casa dela, parece que tem uma nuvem negra, cinza. A pessoa de 10 anos atrás não é mais a mesma, porque a mágoa, irmão, vai gerando coisas. Uma vez eu li, algum tempo atrás, que a mágoa, ela faz a pessoa ter 3 vezes mais chance de ter um ataque cardíaco, de ter um AVC, de sofrer um derrame, risco de câncer, baixa imunidade daquela pessoa, por causa desse sentimento que vai sendo gerado. E o fato é que quando Jesus nos manda perdoar, o perdão para um cristão, ele não é opcional. Se você é discípulo de Jesus, não tem como você falar: não vou perdoar, porque não é opcional. Porque se é discípulo de Jesus, tem que perdoar. Nós ouvimos na semana passada que o amor, irmãos, que a fé, ela opera por meio do amor. Eu dei exemplos de que é como o metrô, que o metrô no caso seria a fé, e os trilhos é o amor. Para você chegar num lugar, você tem que andar em amor. A fé de uma pessoa, ela só funciona se a pessoa anda em amor. O próprio Jesus, irmãos, quando ele está falando lá em Marcos 11, 23, que é o texto principal sobre fé, ele fala: se você tiver fé no seu coração e não duvidar, e disser a este monte: ei, e lança-te no mar, assim será feito. E se você orar crendo que recebeu, tê-lo-eis. Mas depois ele explica no versículo 25: mas se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e perdoa. Jesus, quando ele está ensinando a oração do Pai Nosso, que é um modelo de vida e de oração, que ele fala como adora a Deus, como que você pede nas suas coisas, o pão nosso de cada dia. Mas ele diz: perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. E Jesus termina e ele explica lá embaixo: se você não perdoar, o vosso Pai não vos perdoará. Então não tem como você ser discípulo de Jesus se você não anda em amor. E aí, irmãos, eu volto a repetir o que eu disse na
segue os princípios bíblicos, mas na minha vida não funciona. Olha essa área, veja como está lá. Pastor, eu até perdoo, mas eu não me esqueço. Não, irmãos, esse não é o modelo de Jesus. A Bíblia diz que temos que perdoar como o Senhor nos perdoa. Em Isaías diz que o Senhor, Ele nos perdoa, e dos nossos, por amor de si mesmo, Ele nos perdoa, e dos nossos pecados, Ele já não se lembra mais, e Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. Uma pessoa, irmãos, que pecou, se ela chegar diante do Senhor, depois que ela pediu perdão, e ela voltar e falar assim: eu quero pedir perdão por aquele pecado, que ela já tinha pedido perdão, é como se Deus falasse lá do céu: que pecado? Eu não me lembro desse pecado, porque o Senhor já perdoou e já esqueceu, irmão. Bola para frente, não fica preso ao passado não. E o Senhor está falando: olha, vocês têm que perdoar da mesma forma. Os discípulos, eles ouvindo aquilo, eles falaram: Senhor, como que é isso? Jesus disse: ó, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, você vai lá e resolve com ele. Você vai, irmãos, e resolve com o teu irmão. Você não liga para outras pessoas, você não sai tentando destruir a influência dele, falando mal dele para outras pessoas. O perdão é você ir direto naquela pessoa e resolver somente com aquela pessoa. E o Senhor disse que se o teu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, vai lá e ele vem até você, perdoa. Irmão, quantas pessoas, às vezes a pessoa pecou contra ela, pisou na bola uma vez na vida, às vezes há 20 anos atrás, pessoas que não conversam com o pessoal do segundo grau, da faculdade, porque há tantos anos atrás aconteceu algo. O Senhor está falando: ó, se o teu irmão pecar contra você 7 vezes ao dia, e 7 vezes ele vier ter contigo, perdoa. Os discípulos falaram: Senhor, mas como isso é possível? Aumenta a nossa fé. Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esta moreira: ergue-te e lança-te no mar, e assim será feito. Irmão, tamanho da fé, tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda era a menor semente que eles conheciam naquela época. E o Senhor falou: vocês vão falar a esta moreira. A moreira era o tronco mais grosso que eles conheciam, que tinha raízes mais profundas. Não tinha homem, não tinha exército, podia colocar 300 homens para tentar mover aquela moreira. Não era possível, porque tinha raízes profundas. Podia amarrar cavalos nela, que tinha raízes profundas. Mas Jesus está falando: se vocês tiverem fé, vocês dirão a esta moreira: erga-te e lança-te no mar, e assim será feito. Presta atenção aqui. Esta moreira, o Senhor estava falando de perdão. Tem coisas que vai nascendo dentro de nós, raízes de amargura, que vão criando raízes cada vez mais profundas. Tem pessoas que falam: o tempo cura. Não, irmãos, o tempo não cura. O tempo só faz, como essa moreira, raízes ficarem cada vez mais profundas. Então você está falando: para mover essa moreira, vocês têm que ser pela fé. E que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se vocês já nasceram de novo, você tem capacidade de dizer a esta moreira: erga-te e lança-te no mar. Irmão, eu não sei, coisas que você está aí, que talvez eu estou falando, você está se movendo na cadeira, lembranças estão vindo dentro de você, você fala: não consigo. Mas Deus está falando: é pela fé. É pela fé, irmãos. É você crer. Eu vou pegar, mesmo que eu não esteja sentindo nada, eu vou falar que a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado no meu coração. Então você vai falar: o amor de Deus já foi derramado no meu coração.
perdoar. Eu sou fácil em andar em amor. Eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, eu não guardo ressentimento. Você vai começar a falar, irmãos. O diabo, talvez ele vai jogar na tua mente: você não perdoou. Não, já perdoei. Você resiste esses pensamentos. Os pensamentos vêm do inimigo. Você não permite entrar, porque pela fé você perdoou. Irmão, não é sentimento. Aprende isso, não é emoção. Às vezes você que está falando: não, eu quero sentir algo para eu perdoar. Eu lembro, eu já contei essa história aqui, de uma irmã que ela era casada com um homem muito rico. Ela morava numa mansão lá no norte do Brasil. E aí o marido dela andava com muitas mulheres, traindo ela, e eles se separaram. Eu não sei exatamente como foi a situação. Alguns dizem que ele corrompeu o juiz lá nessa cidadezinha, ou se não tinha nada no nome dele, mas o fato é que ele ficou com toda a riqueza, a mansão, os carros, com as mulheres lá dentro, e ela foi morar num quartinho com os filhos dela, e nem geladeira tinha. Ela guardava as coisas numa caixa de isopor. E ela foi para a igreja, se converteu, começou ali, sendo ensinada, colocaram uma pessoa para discipulá-la. E aí depois de um tempo o discipulador falou: irmã, eu vejo que você se converteu, você nasceu de novo, mas tem algo que nós precisamos tratar. É a questão da mágoa no teu coração. Você tem que perdoar o teu marido. Não, mas eu não consigo. E ele perguntou: quem foi que disse que você não consegue? Ela falou: eu não sinto vontade de perdoar. Ele falou: isso aí é o problema. Não é sentimentos, não é emoção. Você já nasceu de novo. Eu creio que ele falou palavras, como eu estou pregando aqui, que o amor de Deus já foi derramado no seu coração, que o Espírito Santo está dentro de você, que você é capaz de perdoar, porque Deus não é tipo de algo que não seja possível. Fica de pé. Ele falou para ela: fica de pé, olha comigo assim. Eu perdoo meu marido, eu abençoo meu marido, eu quero isso para ele. E começou a falar, irmãos, mesmo que ela não tinha vontade nenhuma, mas em obediência à palavra, ela começou a fazer. Irmão, depois daquilo, né, o brilho dela, o rosto dela mudou, e ela alugou um ponto, não sei se foi para pagar depois, e ela começou com um comérciozinho. Aquele comércio cresceu tanto, ela se tornou uma grande empresária. Esse irmão diz que ela era que mais contribuía na igreja. Os maiores dízimos eram os delas. Toda que tinha algum evento, ela ofertava, ela abençoava a igreja. Quando eles foram construir, porque a vida dela mudou, irmãos, quando pela fé, foi uma escolha, irmãos. Não é uma emoção, é uma decisão que você toma. Você fala: a partir de hoje, irmãos, eu digo que tem que ser hoje, é o dia dos pais. Eu já vi, irmãos, eu pregando mensagem sobre perdão aqui, de pessoas saindo do culto, pessoas que a gente fazia culto na casa dela há um ano, irmãos. Eu chegava lá na casa dela, parecia que tinha uma escuridão, irmãos. Todo mundo triste, todo mundo abatido. Um ano fazendo culto. Saiu daqui. Ela falou: pastor, quando ela voltou, ela falou: pastor, eu não conseguia deixar para outro dia. Eu tive que ir lá falar com a minha ex-sogra. Eu fui resolver tudo. Eu fui falar com não sei quem, com o cunhado. Irmão, naquele dia, ela resolveu. Se você olhar a vida dela hoje nas redes sociais, o filho dela, a família dela toda na presença de Deus, ela viajando, ela com ministério na igreja. Eu já vi pais que ouviram uma mensagem como essa, agarraram. Eles saíram do culto, pegaram ali o telefone e ligou para a esposa, para pedir perdão para ela. Ligou para os filhos: chama os filhos aí. Depois eu converso com o pessoal com ele, mas isso eu tenho que falar agora com eles. De restaurar relacionamentos, de vidas serem mudadas, quando a palavra ela é liberada do altar. Às vezes, irmão, você não perdoa porque você não entende o tanto que você foi perdoar. Jesus, quando ele estava nesse mesmo texto,
Ele falou: olha, tinha um homem que ele devia a um senhor, aquele senhor era o próprio Deus, na parábola, que ele devia uma quantia impagável. Na parábola era 10.000 talentos. 10.000 talentos significa, fosse colocar hoje em reais, era algo em torno de bilhões, 4, 5 bilhões. Aquele homem devia isso, ele nunca ia pagar, não tinha condições. E o rei chamou e falou: paga o que tu me deve. Não, mas eu não consigo agora, mas um dia eu vou te pagar. Olha, vai pagar, senão eu vou levar tua esposa, teus filhos como escravo, você como escravo. Vamos trabalhar de graça até que pague tudo que deve. E ele se humilhou, ele ajoelhou, ele pediu clemência, misericórdia. O rei foi e perdoou ele, com compaixão, para perdoar. Recebe o perdão da tua dívida. Ele saiu de lá e no caminho ele encontrou alguém que lhe devia 100 denários, que hoje é algo em torno de 4.500, 5.000, se fosse em reais. Ele pegou no pescoço daquele homem, ele disse: paga o que tu me deve. Não, eu vou te pagar, me dá um tempo, paga agora, eu vou te colocar na cadeia, vou te colocar na prisão, prende ele, porque ele está me devendo. Que as leis diziam isso naquela época. Aí contaram para o rei: olha o que esse homem fez, que você perdoou. Ele chamou o homem, falou: como você faz isso? Eu te perdoei, você não poderia também perdoar, ter compaixão? Olha, aqui os verdugos, os torturadores vão te prender e vão te levar, e você vai ser torturado até que você pague tudo que deve na cadeia. Irmãos, aquilo que o Senhor Jesus, foi Jesus que contou essa parábola, ele está falando que quando você não perdoa, vem verdugos, torturadores, demônios, irmãos. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, porque é você que dá o lugar. Quando você não perdoa, você está dando lugar ao diabo, e ele começa a entrar em áreas da sua vida. Pessoas que não perdoam, o diabo entra na casa dele, na família dele. Eu contei na semana passada o exemplo da irmã que odiava a sogra, que o diabo tocou no filho dela, e ele tinha, o filho dela tinha epilepsia, terrível, sofrendo, porque a mãe não perdoava. Ele toca nas finanças, ele toca na saúde, como eu disse, tanta doença que é causada, depressão, muitas, nem toda depressão é por falta de perdão, mas falta de perdão gera depressão, famílias destruídas, ministérios que não avançam. Ele entra dentro da casa, verdugos, atormentando a pessoa, atormentando. E o Senhor diz: você é preso numa prisão. Mas olha aqui, quando a pessoa não perdoa, ela entra numa prisão. Que prisão é essa, pastor? A prisão do passado. Aquela cena que ela sofreu tanto, que ela não queria que nunca mais se repetisse. Ela entra no loop, que aquilo se repete todo dia. Sabe aquele filme que a pessoa vive o mesmo dia, todos os dias? A pessoa que não perdoa, ela vive aquilo todo dia, irmãos, todo dia. Todo dia ela lembra daquilo. Ela fica presa no passado. E aquela pessoa que não perdoa, ela fica do lado dela. Na Roma antiga, diz que havia uma lei que quando uma pessoa matava alguém, dependendo do tipo de assassinato, aquela pessoa que matou, ela era presa e pegava o corpo do morto e amarrava nela e prendia. E aquele morto, quando ia decompondo, apodrecendo, enchendo de vermes, de bicho, começava também a comer o corpo do homicida, do assassino. Ele ia sofrendo junto, ele ia morrendo junto. Uma pessoa que não perdoa, ele vai morrendo dia após dia sendo comido por bicho. Aquela pessoa que ela não perdoa, está amarrado nela, anda com ela. Ela dorme na cama, a pessoa dorme com ela. Ela acorda, a pessoa acorda com ela. Ela senta na mesa com a família, a pessoa está do lado. Ela está dentro da casa conversando, a pessoa está junto. Por isso que ela não larga o nome da pessoa, ela viaja. E a pessoa vai junto, viajando com ela. E ela volta cansada, ela dorme, não consegue dormir direito, porque a pessoa
está do lado. Se os teus olhos espirituais fossem abertos, você ia ver a pessoa lá dentro da tua sala. Toda vez que você fica falando o nome dela, mal dela, criticando, trazendo aquele assunto à tona, a pessoa está lá. Irmão, toma a posição de não falar mal de ninguém, de não trazer aquela situação. Teve um irmão que ele colocou lá na casa dele: na minha casa nós não falamos mal dos outros. É proibido, na verdade ele colocou, é proibido falar mal dos outros dentro dessa casa. Colocou bem grande, irmão, na casa dele. As pessoas chegavam lá e falavam: irmão, eu quero te contar um assunto. É quando lia, o que é o assunto? Não, depois eu converso. A pessoa vinha endemoniada, cheia de capeta, para falar mal dos outros e trazer capeta para dentro da casa dele. Quando lia ali, ó, aqui é proibido falar mal dos outros. A pessoa voltava, porque você está trazendo isso para dentro da tua casa, do teu lar. A pessoa que vai ficando presa naquela situação. Então, hoje, quero falar com todo carinho. Não importa a dor que você está sentindo, o amor, ele é maior do que qualquer mágoa, do que qualquer ressentimento, do que qualquer ferido. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor sempre vence, irmãos. O amor nunca falha. Então, nessa noite, decida andar. Não fica preso ao passado. Eu falei aqui na quarta-feira no Tadel que Deus nos chamou, irmão, para viver o hoje, para viver o presente, e não para viver o passado, preso em passado. Toda vez que você fica ligado ao passado, que você está preso, o diabo ganha terreno na sua vida. José, eu vou encerrar falando de José bem rapidinho. José, ele sofreu demais na mão dos irmãos. Foi jogado numa cisterna, e lá dentro da cisterna ele ouviu os irmãos falando: vamos matar ele, mata mesmo. Não, vamos vender, vamos ganhar dinheiro com ele. Tiraram as roupas dele, venderam ele como escravo. Você consegue imaginar se José escolhesse guardar mágoa no coração, todo dia ele ouvindo: mata, tira a roupa, é escravo, não presta, vamos matar o nosso irmão. José, ele ia ficar com aquela mágoa, a vida dele não ia andar. Mas ele escolheu perdoar, ele decidiu perdoar. Eu sei aqui que ninguém, irmãos, sofreu mais que José. José lá naquele poço, lá dentro, ele escolheu perdoar. E ele foi abençoado na casa de Potifar. Ele foi abençoado naquela cadeia, naquela prisão. Ele se tornou governador e se tornou abençoado. E ele chamou os irmãos, e ele cuidou dos irmãos. Ele amou os seus irmãos que fizeram isso. E quando o pai dele morreu, os irmãos conversaram entre si e falaram: olha, José não nos perdoou. José estava fazendo bem para nós por causa do nosso pai, mas agora que Jacó morreu, José vai se vingar. Vamos escrever uma carta para ele, vamos mandar um mensageiro falando: olha, o pai escreveu dizendo que para você cuidar dos irmãos. Não, vamos escrever o seguinte: que nosso pai ordenou que ele cuidasse de nós, que nos fizesse o bem, que nos tratasse bem. Eles escreveram aquela carta falando que José ordenou. E quando José pegou aquela carta, ele leu, ele começou a chorar, porque ele viu que era uma carta fabricada, inventada, porque ele andava com Jacó, ele tinha relacionamento bem com seu pai nunca falou aquilo. E ele começou a chorar e ele falou para os irmãos: meus irmãos, não tenhais medo. Por acaso eu sou Deus? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem, para a preservação da vida de muita gente nessa terra. O mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. Ele começou dizendo: você está pensando que eu sou Deus? Porque a vingança, foi por isso que ele falou isso, a vingança, ela pertence a Deus. Diz lá em Romanos, a vingança pertence a Deus. O nosso papel é perdoar, o nosso papel é amar. Deus é o Deus justo. O que a pessoa semeou, ela vai colher. Mas você também, eu falei também isso há umas 2 semanas, você não precisa ficar olhando a colheita da pessoa, olhando lá nas redes sociais, se a pessoa está colhendo.
perguntando a respeito dela. Não, irmãos. Você ama, você perdoa, você segue o seu caminho. Porque Deus, Ele é juiz, mas Ele também é longânimo, Ele é misericordioso. E a Bíblia diz que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E José falou: olha, o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem, para a preservação da vida na terra. O que o José estava falando? Desde quando o Senhor me deu a visão que Deus tinha um plano comigo, a minha vida, ela é guiada por um propósito. A minha vida, ela é guiada por um plano maior. Eu não vou perder o meu propósito olhando para mágoas, preso no passado, sendo dirigido por mágoas. Jesus lá na cruz, aquelas pessoas xingando Ele, falando tantas coisas dele, Ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus morreu, Jesus ressuscitou no terceiro dia. E quando Ele ressuscitou, por que Ele não se apresentou àquelas pessoas que falavam que Ele não era Deus, que Ele não era o Cristo, que Ele não era o Messias? Por que Ele não chegou lá no sumo sacerdote e deu uma pesada na porta e falou: está aqui, ó, você não está falando que eu não era ninguém? Eu sou o Rei dos Reis. Chama aí os fariseus, chama aí esses homens do sinédrio, olha aqui quem é que manda, se ajoelhe, eu estou por cima agora. Jesus não fez isso. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Jesus, Ele não tinha mágoa no coração. Ele foi aos discípulos. Ele tinha um propósito maior, que era esse evangelho alcançar até os confins da terra. Ele foi ministrar aos discípulos, foi dar ensinamento a eles, porque havia um propósito maior. Não sei se você está entendendo. Muita gente que tem mágoa no coração, rancor, ela vive em detrimento aquelas pessoas que lhe fizeram mal, para provar a elas que ela venceu, para mostrar para elas que elas estão bem. É pessoas que, aonde ela está pensando no outro. Ela está vivendo um momento bom, ela tem que postar na internet, para que aquela outra pessoa veja. Às vezes era uma pessoa que nem postava nada na internet, mas agora ela está postando: olha como eu estou bem, o meu casamento acabou, aí eu vou mostrar que eu estou aqui na festa dançando, que eu estou num relacionamento novo, olha como eu venci. Você está vivendo, irmãos, não guiado por propósito, mas guiado por dor, por mágoa, por falta de perdão. Eu creio, irmãos, que Deus está falando com muita gente aqui. E Deus está falando: ó, meu filho, você perdoa, você ama como Deus ama. Deus, irmão, Ele faz o sol nascer sobre o justo e sobre os injustos. Ele diz que Ele é benigno até com os ingratos e com os maus. Pode ter sido ingrato contigo, pode ter sido mal, pastor, mas eu fiz tanto com aquela pessoa, a pessoa comeu na minha mesa, pastor, eu ajudei tanto. E Deus está falando: seja como o amor de Deus, que faz o sol nascer sobre o justo e sobre os injustos, e a benignidade dele transborda sobre os ingratos e sobre os maus. Hoje é uma noite de cura. E eu volto a dizer, irmãos, que o amor de Deus derramado no seu coração, ele é maior do que essa dor, do que essa mágoa, do que essa tristeza, do que esse ressentimento. Hoje é uma noite de cura e de libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo.